sol surgia por trás das colinas de Jerusalém, espalhando raios dourados sobre os telhados de pedra e os portões da cidade santa. Era início da manhã. Uma brisa leve carregava o aroma de pães assando, frutas sendo lavadas e incenso queimando nos lares. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Uma tensão sagrada, uma expectativa que ecoava no coração do povo. Era tempo de Páscoa. Judeus de todas as regiões viajavam até Jerusalém para celebrar a libertação do Egito, a fidelidade de Deus, a esperança de tempos melhores. A cidade, que normalmente abrigava cerca de 50.000 habitantes, se enchia agora com mais de 200.000 peregrinos. Barracas improvisadas se estendiam pelos arredores, as fontes borbulhavam com gente, e cada rua estava tomada por vozes, passos e orações. Mas entre as multidões, sussurros se espalhavam com velocidade. Jesus está vindo, o Mestre está a caminho da cidade. Aquele que curou cegos, andou sobre as águas. Ele está chegando. No alto do Monte das Oliveiras, Jesus de Nazaré parava por um instante. Observava Jerusalém ao longe, suas muralhas, seus portões e ao centro, o majestoso templo, símbolo da presença de Deus entre os homens. Seus discípulos estavam com ele, atentos, ansiosos. Muitos deles ainda não compreendiam plenamente o que aconteceria, mas sabiam, aquele dia era especial. Jesus se voltou para 2 de seus discípulos e disse: "Vão até a aldeia que está adiante. Lá vocês encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-na e tragam até mim. Se alguém questionar, apenas digam: o Senhor precisa dela." Eles partiram sem hesitar. Na vila, encontraram os animais, exatamente como Jesus dissera. Quando começaram a desamarrá-los, o dono se aproximou. "O que estão fazendo?" Eles responderam: "O Senhor precisa deles." O homem assentiu, não protestou. Algo em seu olhar parecia saber, como se já esperasse por isso desde sempre. Os discípulos retornaram e colocaram seus mantos sobre o jumentinho. Jesus se aproximou com passos serenos e montou no animal. Não um cavalo de guerra como os reis deste mundo, mas um símbolo de paz, de humildade, de profecia cumprida. Pois, como havia sido escrito por Zacarias: "Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre o filho de uma jumenta." Aos poucos, o grupo começou a descer o Monte das Oliveiras, mas não estavam sozinhos. Pessoas vinham de todas as direções, reconhecendo aquele homem, gritavam, corriam, colocavam mantos sobre o chão, formando um caminho de honra. Outros cortavam ramos de palmeiras e agitavam no ar, como em uma coroação. "Hosana! Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" O som crescia, os gritos se tornavam um canto, e o canto se tornava uma multidão viva. Mulheres choravam de alegria, crianças corriam e dançavam, velhos levantavam as mãos ao céu. Era o reconhecimento, a adoração, o momento que Israel esperava há séculos. Jesus, no entanto, permanecia sereno. Seu olhar ia além da festa. Ele via corações, via intenções, via o fim desde o início. Enquanto a procissão se aproximava da cidade, alguns fariseus tentavam interromper. "Mestre, repreenda teus discípulos." Mas Jesus respondeu: "Digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão." Sim, até a criação esperava por esse dia. As árvores balançavam, os céus se abriam, o tempo parecia parar, a entrada do verdadeiro rei. Mas então, um silêncio profundo caiu sobre Jesus. Ele parou, olhou Jerusalém de cima e chorou. "Ah, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos hoje, neste teu dia, soubesses o que realmente te pode trazer a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos." O povo continuava cantando, mas ele chorava, não lágrimas de fraqueza, mas de compaixão, porque via a rejeição futura, via a cruz, via o templo destruído, via a dor de um povo que escolheria o orgulho em vez da salvação. Mesmo assim, ele seguiu, montado humildemente, atravessou os portões da cidade, envolto pelos gritos de Hosana. Era aclamado como rei, mas sabia que seria crucificado como um criminoso. No caminho até o templo, os discípulos comentavam maravilhados: "Tudo está se cumprindo. Ele é o Messias. Não há mais dúvida." Mas Jesus, em silêncio, pisava nas pedras antigas, carregando o peso da redenção do mundo. Ao chegar ao templo, ele entrou, olhou, observou tudo: os comerciantes, os cambistas, as mesas, os animais. O santuário de oração havia se tornado mercado.
Mas naquela tarde, ele não disse nada, apenas observou, porque o tempo da purificação viria no dia seguinte. Ao entardecer, Jesus deixou Jerusalém e voltou para Betânia, onde descansaria com seus discípulos. A cidade, mesmo após sua partida, continuava fervilhando. Comentários, boatos, esperança. Alguns acreditavam, outros temiam. Os fariseus conspiravam, e os corações se dividiam. O domingo de Ramos foi o início da Semana Santa, a porta de entrada para o maior ato de amor da história, a celebração que revelava um reino diferente, onde o rei não exigia tronos, mas oferecia o próprio corpo, onde o Salvador não impunha leis, mas entregava perdão. Foi o dia em que o céu tocou a terra, em que um jumentinho carregou o Rei dos Reis, em que palmas foram agitadas antes dos cravos serem cravados, e tudo começou com um simples pedido: tragam-me o jumentinho, porque o rei precisa entrar.